Vamos continuar nossa aula de teologia. Já passamos pelo politeísmo, enoteísmo, monoteísmo, teísmo e deísmo. Agora vamos para o panteísmo. Essa religião ou essa religiosidade panteísta admite o seguinte, que Deus e a natureza se confundem. Bem, isso é panteísmo, pan, tudo ou a totalidade, e teísmo. Deus está presente em tudo e tudo está presente em Deus. Isso é panteísmo. Deus e a natureza se confundem, Deus e o mundo se confundem, Deus e a criação se confundem. Por isso é possível você encontrar Deus em qualquer elemento da natureza. Você vai encontrar Deus na luz, mas vai encontrar Deus também na sombra. Você vai encontrar Deus na água e vai encontrar Deus também na terra. E vai encontrar Deus no fogo, mas também vai encontrar Deus na faísca que sai do fogo. Panteísmo. Você vai encontrar Deus na pedra e vai encontrar Deus na árvore. E vai encontrar Deus na terra e também nos nutrientes abaixo da terra. Panteísmo. Por isso você tem que tomar cuidado da natureza, porque a natureza ela é sagrada. Bem, panteísmo é isso aí. Você vai encontrar uma religião como o hinduísmo, por exemplo, e o hinduísmo ele é panteísta. É a certeza de que aquela vaca que eu estou vendo ali, ela é uma deusa. É uma vaca, é uma deusa. Não só a vaca, os ratos são deuses também. Os ratos. E devem ser reverenciados. E os macacos. E se toda a natureza ela é divina, o ser humano é divino também. Tá? E como que o homem faz para poder manter essa comunhão com Deus no panteísmo? O homem tem que praticar a religião da natureza, uma adoração à natureza. Por isso que lá na Índia você vai ver eles adorando o rio Ganges. Adora-se o rio Ganges. O problema daquele rio é que ele é altamente poluído. Só que as pessoas vão tomar banho naquele rio. Tomam banho, aquelas águas lá contaminadas. Na mesma água eles jogam os seus mortos. E na mesma água eles jogam os animais, e na mesma água eles dão banho nas suas crianças, e da mesma água eles bebem. Porque o rio é um rio divino, é um rio sagrado. Quando chega a época das festividades, milhares e milhares de indianos vão para tomar banho. Como que eu vou fazer então? Eu tenho que respeitar a natureza e eu tenho que me harmonizar com a natureza. Quanto mais próximo eu estiver da natureza, mais divino eu fico. Eu tenho que ter uma consciência só com a natureza. Aí você vai ter os yogis, por exemplo. Os yogis que fazem a sua meditação transcendental. Eu tenho que entrar em contato com a natureza. Inclusive eles usam uma letra, tá? No hinduísmo, que é a letra A1. Esse A1 é uma letra sagrada. Então o que faz o yogi? Ele vai fazer a sua meditação transcendental. Ele pega e pronuncia essa letra A1 aqui com o máximo de fôlego que ele consegue, até ele entrar em transe. Quando ele entra em transe, ele está em consciência com a natureza. Ele e a natureza estão identificados. Ele é a natureza. Inclusive o Buda, que era um hinduísta, o Buda ele diz que ele entrou em estado de Buda, quer dizer, em estado de iluminação, praticando a meditação, só a meditação. Aí começa a cantar aquela música, né? Até que essa música vira um mantra. O que é o mantra? O mantra é a repetição de algumas palavras ou algumas letras infinitamente, 5.000 vezes, 10.000 vezes, 15.000 vezes. Aí eu vou recitando o mantra até entrar em estado de êxtase. Estado de êxtase, eu estou em transcendência. Estou transcendendo sobre o meu corpo, transcendendo sobre a minha consciência e transcendendo sobre a minha lógica. E eu posso ficar nesse estado de transe, tá? Até uma semana ou mais. Estado de transe, sem comer, sem beber, sem dormir. Olha que negócio estranho, né? Para nós, cristãos. Fala assim em jejum para nós já dá fome, só de falar em jejum. Fala em oração já dá sono, só de falar na oração, né?
Quer dizer, fala assim, cantar um mantra, a gente enjoa de cantar o mesmo hino 3 vezes seguida. Quanto mais um mantra com 5.000. Agora, uma pessoa que é panteísta, que ele está querendo buscar uma comunhão não, ele quer buscar uma afinidade com a natureza, uma harmonia, que é a palavra certa. Harmonia quer dizer que ele vai ter que praticar isso aqui mesmo, encontrar Deus na natureza. E é por isso que você vai encontrar eles andando descalços. Por que anda descalço? Por causa que eu tenho que ter contato direto com o Deus da natureza. E quando você pisa diretamente na terra, a energia cósmica e divina que está na terra vai passar para você. Você estuda a religião do hinduísmo, eles vão falar que o corpo tem os seus chakras. Os chakras são pontos energéticos do teu corpo. E que existe um chakra para cada uma das suas habilidades e deficiências e doenças e necessidade que você tem. Você tem chakra da saúde, chakra da felicidade, chakra da tristeza, chakra da prosperidade, da inteligência. Está tudo espalhado no seu corpo. E como que eu vou acessar esse chakra? Para acessar esse chakra é necessário que você tenha um mestre hindu. E o mestre hindu, ele vai poder fazer o seu mapeamento, saber onde está, ele conhece. E aí vem aquelas agulhas, acupuntura, tudo para você ficar muito próximo da natureza. Porque a natureza tem as suas energias, os cristais têm a sua energia, a natureza tem o seu próprio som. Quer dizer, se você estiver em harmonia com a natureza, você vai ficar ouvindo lá o canto dos pássaros, você vai ficar ouvindo lá o rio, sabe, o barulho do rio. E esse barulho da natureza, ele faz bem para você. Você entra em harmonia com a natureza e isso se transforma em saúde para o seu corpo. Quanto mais próximo você estiver da natureza, mais próximo você está dos deuses. Porque tudo são deuses. Tudo são manifestações de deuses. E esses deuses, eles podem curar você. E quanto mais distante você estiver da natureza, mais adoentado você fica e menos evoluído. Panteísmo. O que nos leva para o antropoteísmo. Esse antropoteísmo aqui, ele está dentro do humanismo. Ou seja, quem que é Deus, afinal de contas? Deus é uma projeção do antropos. O antropos é o homem. Deus é uma criação da mente humana. Eu criei um Deus, a minha imagem, a minha semelhança, e para esse Deus eu projeto os meus anseios humanos. Isso é antropoteísmo, tá? É teísmo ainda. É uma crença, uma fé na existência de Deus, mas não é mais um Deus lá fora, tá? Não é teísmo aqui, ó, puro, tá? É antropoteísmo, não é um Deus lá fora, é um Deus em mim. Quem falava desse Deus em mim? É o filósofo Nietzsche, tá? O Nietzsche falava, existe um Deus que dança dentro de mim. Um Deus alegre, um Deus extrovertido, um Deus que me deixa em paz e em harmonia. Antropoteísmo é a ideia de que eu não tenho que buscar Deus lá fora. Eu não tenho que fazer rituais para adorar um Deus fora de mim. Porque eu sou a minha divindade, quer dizer, é a autodivinização. É eu crendo que eu me curo a mim mesmo e eu me basto a mim mesmo. E que não tem nenhuma realidade transcendental fora de mim mesmo. E que não adianta você ficar alienado buscando uma divindade fora de você, porque ela não existe. Antropoteísmo é isso, ela não existe. Não há divindade fora do homem, só há divindade em você, no seu it, no seu ego, no seu it, no seu interior. Está muito ligado um pouco com o panteísmo também, porque o panteísmo ele leva você a buscar o Deus que existe dentro de você. Inclusive os hindus, eles fazem uma saudação, que é o Namasté, e essa saudação significa que a divindade que está em mim saúda a divindade que está em você. Olha que negócio, fora do nosso contexto, né? Fora. Quando a gente saúda com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, paz de Jesus, né? Graça e paz da parte do Senhor Jesus, é a paz dele. No hinduísmo, a pessoa saúda com o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. E que Deus é esse? É você. É o seu Deus que está em você. É você como sendo o seu próprio Deus.
Panteísmo. No antropoteísmo, você tem essa mesma divindade, só que o diferencial é o seguinte: é a consciência de que o mundo permanece, mas você vai embora. E o Nietzsche, ele fala sobre a lei do eterno retorno. Deixa eu escrever aqui, né? Opa! A lousa não está suportando, né? Então o Nietzsche, ele fala da lei do eterno retorno. Como eu não acredito que existe um Deus transcendental, criador desse cosmos todo, então eu sou meu próprio Deus. E da onde que eu vim? Eu vim da natureza. O que eu sou hoje? Eu sou natureza. Volto para onde? Volto para a natureza. Aí o Augusto dos Anjos, que foi um poeta brasileiro, ele explora isso aqui e ele fala o seguinte: eu sou só um amontoado de elementos químicos, meu amigo. Carbono, cloro, iodo, fósforo. É isso que eu sou. Eu estou por aqui como um elemento da natureza. E quando eu voltar? Eu volto para a natureza. Lei do eterno retorno. Saí da natureza, vivo na natureza e volto para a natureza. A morte não existe. A morte não existe. Porque só existe uma transformação de elementos da natureza para outro estado da natureza. Só isso. Você não precisa ficar com medo da morte. No antropoteísmo, você não tem que ter medo do fim, porque o fim é uma ilusão, é uma apreensão psicológica. Como eu não quero morrer de jeito nenhum, o que eu faço? Eu pego todos os meus anseios antropológicos, quem eu sou, e eu jogo isso aí para o divino. Eu jogo lá para a cruz, eu jogo lá para Deus. Mas tudo isso aí é porque eu criei o mito da cruz, eu criei o mito da salvação, eu criei o mito do céu, eu criei o mito da eternidade, tudo para negar que eu sou um ser finito. Mas aí o Nietzsche vai falar: essa é uma negação de criança. O homem estava lá no estado infantilizado, agora o homem tem que passar para um outro estado, que é o da maturidade, é a idade do leão. Tem que tomar posse e deixar a idade do cordeiro. Tem que vir para a idade do leão. Seu Nietzsche. Pegou aqui? A gente começou lá com politeísmo. Já estamos aqui no antropoteísmo. É a religião antropocêntrica, em que você é o seu próprio Deus. Baste-se a si mesmo, cure-se a si mesmo. Aqui você vai ter a teoria da confissão positiva, ou do pensamento positivo, ou do positivismo de Auguste Comte. Positivismo quer dizer, tudo que a gente precisa está na nossa mão, é só a gente usar. Bom, aí vai surgir uma outra noção, que é a noção do naturalismo, que é o da teologia natural. É o homem que acredita que ele pode ter um encontro com Deus sem a intermediação da religião. Olha que negócio interessante. Isso aqui é o naturalismo. Deus existe? Existe. Então é o seguinte: eu vou encontrá-lo. Ah, mas você tem que ir para a religião A. Não. Para a religião B. Não. Religião C. Também não. Eu busco Deus que está lá fora, mas eu não me associo com nenhuma igreja. Nem terreiro de macumba, nem mesquita de muçulmanos, nem sinagoga de judeus. Eu não me misturo com nenhuma religião dos homens, criada pelos homens. É a religião da natureza, é você em busca de Deus. E aqui você pode fazer sua cabaninha, ou sua capelinha, ou seu próprio altar, ou nada. Religião da natureza, naturalismo. Não acreditando então que a religião, quer dizer que as igrejas ou qualquer tipo de religião cristã ou não cristã, não acreditando que elas tenham alguma eficácia para poder manter você em comunhão com Deus. Elas não têm eficácia nenhuma, elas são dispensáveis, são só meios de manipulação de massas, né? Se Deus realmente existe, você vai encontrá-lo, e você nunca vai encontrá-lo de uma maneira estanque, né? Vou escrever a palavra estanque aqui, Não tem como encontrar Deus de uma maneira
estanque, quer dizer, num lugar fixo, rígido e só ali. Na verdade, Deus não está ali. Deus está mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Naturalismo. E leva a gente para a nona concepção teológica. Deixa eu ver meu horário. Estou chegando no ponto. Tá? Panenteísmo. Parece com panteísmo, mas não é panteísmo. Panenteísmo é a presença de Deus em alguns elementos da natureza e não em todos os elementos da natureza. É Deus comunicando a energia dele, a presença dele, a natureza dele a alguns elementos da natureza e não todos. Você não vai encontrar Deus em todo lugar. No panteísmo você encontra. No panenteísmo você não encontra. Você só encontra ele em lugares determinados, em elementos determinados, em pessoas determinadas. Ateísmo. Deus não existe. É muito próximo aqui do antropoteísmo, tá? Mas o ateísmo é mais severo ainda, porque ele diz: você não é Deus coisa nenhuma. Deus não existe. Nega-se qualquer tipo de relação com o sobrenatural. Agnosticismo. Deus existe, mas não pode ser encontrado. Deus existe, mas não pode ser conhecido. Deus existe, mas eu não vou atrás, por causa que eu não sei onde ele está, não tenho certeza se eu vou encontrá-lo, o que leva para o ceticismo. Duvido que Deus exista. Ceticismo. Duvido. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo sim e pelo não eu fico mais ou menos com o pé atrás. Se ele existir, um dia eu vou me encontrar com ele. Se não existir, não vou me encontrar com ele. Pelo sim e pelo não eu vou viver a vida do jeito que eu estou vivendo aqui. Cientificismo. Deus é ciência, tá bem? Deus é uma questão de ciência. Eu vou explorando as forças da natureza, vou encontrando as leis científicas e assim eu vou divinizando a minha vida. É mais um ponto de vista mais filosófico mesmo. E o existencialismo, que eu gosto bastante. Você tem que encontrar Deus, mas Deus tem que ser encontrado dentro do seu coração. Deus não é um objeto fora da existência humana. Tem que ser sentido dentro da alma, dentro do coração. Deus não é um ser objetivo, diz o existencialismo. Deus é um ser subjetivo. Você tem que crer, você tem que buscar, você tem que alimentar a sua fé. Se você deixar de fazer isso aí, por mais que você participe de uma religião, ela nunca consegue preencher o espaço que está te faltando. Quem bate bastante na questão do existencialismo é o luteranismo. Então o luteranismo, não todo o luteranismo, mas ele fala da religião do coração, tá? Deus tem que ser uma experiência íntima, e intransferível e pessoal, tá? Não pode ser um negócio simplesmente de participo de uma instituição e essa instituição me garante com o conhecimento de Deus. Não, Deus não se mostra para a instituição, Deus se mostra para o indivíduo, a pessoa. Isto é existencialismo. Bom, chegamos ao fim, tá? Aqui eu dei uma galopada, uma corrida, porque tem bastante coisa, mas já dá para a gente fazer uma pesquisa por aí.